nessa oportunidade, nessa noite, dar continuidade ao que vínhamos estudando na última semana, acerca da dispensação patriarcal, ou também chamada dispensação da promessa. Na última semana nós já fizemos uma introdução nessa dispensação e percebemos ali como Deus chama o seu servo Abrão para, a partir dele, desempenhar então agora e nós vemos uma relação nova entre Deus e o homem. É importante que a gente já faça uma distinção, em todas essas dispensações nós estamos olhando para esses períodos de tempo e percebendo que Deus tem uma maneira de tratar com o homem. Deus quer revelar algo ao homem, e o desejo de Deus é que o homem consiga corresponder àquela responsabilidade que lhe é devida. Mas há algo curioso nessa dispensação que se inicia com o chamado de Deus a Abrão. Nós lemos isso lá no capítulo 11 de Gênesis, o finalzinho do capítulo 11 e o início do capítulo 12, na semana passada. E nós vimos que Deus não chama Abrão por ele ter talvez algo de especial ali, mas ele, pelo contrário, é ali talvez uma demonstração da graça de Deus mesmo, em conceder ao homem, a Abrão, a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, que nós vamos ver no dia de hoje, que é especial, e Deus quer então de Abrão algumas provas de que ele vai viver dentro daquela dispensação. Nós sabemos que em todas essas dispensações o homem falha diante daquela responsabilidade que lhe é devida. E nesse caso aqui, Abrão, embora seja considerado o pai da fé, e isso que lhe era necessário, que ele tivesse fé e cresce naquela promessa, por vezes ele vacilou, e toda a sua descendência também vacila nesse aspecto. E aí nós vamos ver que em todo momento em que o homem vacila diante daquela dispensação ou diante de uma responsabilidade, Deus então vem com um juízo. E nós já conhecemos bem essa história e sabemos que o homem encerra essa dispensação com um juízo em que o povo vai estar ali subjugado à nação egípcia, durante um longo período de tempo, também ali com o juízo de Deus sobre aquela nação. Mas há algo também interessante nessa dispensação. Diferentemente do governo humano, que nós vimos anteriormente, em que Deus tratava com toda a humanidade, agora Deus escolhe um pequeno grupo de pessoas. Primeiro Abraão e a sua família, e dali seria constituída uma grande nação, para que essa nação pudesse então servir ao Senhor e ser algo especial de Deus para toda a humanidade. Veja que Deus não deixa de tratar com a humanidade, mas Ele trata com um grupo específico, para que aquele grupo específico, como nós lemos no capítulo 12, nós vamos ver novamente aqui, capítulo 12 de Gênesis, e o versículo 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus então escolhe um homem, para que agora Deus pudesse mostrar os seus desejos ao homem, as promessas de Deus para Abrão, e está bem claro que ele abençoaria todos aqueles que tivessem uma aliança também com Abrão. Nós vimos na semana passada também, e tocamos nesse assunto, de que Abrão ele acaba sendo chamado de uma região muito conturbada, uma região difícil, muito próxima à região de Babel, de um povo extremamente perverso, mau diante do Senhor. E ele vai até Harã, e de Harã depois ele vai em direção a Canaã e vai peregrinar por aquelas terras durante um longo tempo. Agora, é interessante que Abrão vai ser considerado também por Deus como alguém que é um amigo de Deus, alguém que é um amigo íntimo de Deus, que ele tem um relacionamento com Deus que
Muito interessante. Se nós olharmos aqui para... Eu vou pedir hoje que alguns irmãos me ajudem com a leitura, até para que a gente possa ganhar tempo. Gênesis capítulo 18 fala sobre isso. Gênesis capítulo 18, versículo 17 e o versículo 18. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Esse texto é interessante porque é o momento em que o Senhor está sentenciando Sodoma e Gomorra e o Senhor fala isso. Será que eu ocultaria isso a Abraão? E daquele que eu escolhi para ser uma grande nação? E há um momento até mesmo em que Abraão consegue interpelar ao Senhor e defender Sodoma e Gomorra, ou seja, diante de todo aquele caos em que estava para acontecer com aquela cidade. E Abraão começa a questionar ao Senhor, e a gente conhece bem esse texto, em que Abraão pergunta ao Senhor, mas se tiver tantas pessoas, e se tiver outros, ele vai questionando ao Senhor, ele tem uma conversa com o Senhor, ele é um amigo íntimo de Deus ali. E isso é algo muito interessante que nós podemos perceber. Outra coisa que me chamou a atenção encontra-se aqui em 2 Crônicas. Algum irmão abra, por favor, 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? É um momento em que é lembrado a promessa, que Deus fez a Abraão, e o texto aqui em Crônicas cita então Abraão como um amigo mesmo de Deus. O texto que o nosso irmão leu diz que, ele cita no finalzinho, Abraão, teu amigo. Olha a oportunidade que Abraão teve, e a gente sabe que toda vez que Deus se revela assim ao homem, há também uma responsabilidade para com o homem. E aí a responsabilidade de Abraão era muito grande. O outro texto que fala sobre isso encontra-se em Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, e o versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Veja, de novo, Abraão, meu amigo, a maneira como Deus tratava Abraão, toda essa proximidade diante dele. E depois, novamente, Tiago, capítulo 2, agora no Novo Testamento, o livro de Tiago, capítulo 2, e o versículo 23. E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Isso. Veja que nós vamos voltar a esse texto depois de Tiago, porque é algo interessante nesse aspecto. Mas Tiago também lembra que Abraão foi considerado um amigo de Deus. E aí, como nós estamos vendo, diante de uma responsabilidade tão grande, infelizmente nós vamos ver também que Abraão vai falhar, mas Deus então tinha um desejo de, com tanta intimidade com Abraão, escolher dele alguém que ele iria separar para ser o seu amigo, ter um relacionamento completo com Abraão, para que da sua descendência fosse formada uma grande nação e que essa nação pudesse então ser um exemplo no mundo daqueles preceitos que Deus tinha colocado para que aquela nação fosse uma nação diferente das outras nações e que essa nação pudesse também abençoar o mundo todo. Interessante que a gente precisa fazer uma distinção bem clara do que o Senhor está fazendo com Abraão para o tempo de Abraão e para os nossos dias. Nós não podemos criar confusão nisso. A aliança que Deus vai fazer com Abraão e faz com o povo, nós vamos ver hoje, é terrena, é material, é física, e há um limite até mesmo para essa ocupação ocorrer. Para que Deus sela então com Abraão, e isso está muito claro nas Escrituras. E aí a gente precisa entender então, dentro do sistema dispensacionalista, de que quando Abraão falha, Deus ele continua sendo fiel com Abraão, até os dias de hoje. Mas hoje ele não usa mais Israel como usa ou usava naquele tempo.
ou ele não usa o povo de Israel como usava naquele tempo. E a gente precisa fazer uma distinção clara entre, e nós veremos isso depois, entre o período, aqui que nós estamos tratando como o período patriarcal ou da promessa, com o período da graça que nós vivemos hoje. Embora nós já dissemos que Abraão tem muitas semelhanças ali, no sentido de como Deus o escolhe, de um local extremamente conturbado e perverso, separa ele, para ser seu e para ter um relacionamento de amizade com ele, mas é diferente do que ele faz conosco hoje. Os tempos são outros, a dispensação é outra, e a gente precisa fazer já uma distinção clara sobre isso. É claro que nosso irmão Alfredo, depois, quando estiver tratando da lei e da graça, essas evidências vão ficar cada vez mais claras, que há distinção entre lei e graça. Mas também, nesse momento em que Deus escolhe Abraão, isso precisa ficar muito claro para a gente. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, e nós comentamos na semana passada, Abraão vai ter pelo menos 6 episódios da vida de Abraão em que ele conversa com o Senhor e ele tem uma relação muito íntima com ele. Por isso, nós estamos tratando dele como sendo um amigo de Deus. Veja que nós já lemos o capítulo 12, nós estávamos nele anteriormente, capítulo 12 de Gênesis, e o decorrer desses outros capítulos seguintes, Deus vai falar com Abraão por diversas vezes. Veja que o chamado que Deus tem a Abraão, no capítulo 12, nós já lemos até o versículo 3, também no versículo 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, um momento em que, de novo, Abraão tem um contato com o Senhor, ouve o Senhor, edifica um altar em adoração ao Senhor e o Senhor aparece a ele. Então, é um desses momentos. Eu disse que aqui, pelo menos, nós temos 6 episódios em que Deus vai aparecer a Abraão e conversar face a face com ele, como um amigo. Veja que privilégio que Abraão teve diante do Senhor, de estar ali com essa intimidade tão grande com o nosso Deus. Agora, olhando para o capítulo 13, de novo agora os versículos 14 até o 17, de novo Deus aparece a Abraão, diz assim o versículo 14: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão mudou as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Veja que o que era pedido a Abraão nesse momento era que Abraão tivesse e exercesse a sua fé, que Abraão cresce de fato, de que de fato Deus faria aquilo que ele estava prometendo. E eu, de novo, me coloco assim, na posição de Abraão e fico pensando, como Abraão tinha uma experiência tão grande com o Senhor e estava ali diante de uma promessa. Ele não havia nada material que ele pudesse tocar e dizer, olha, isso aqui de fato já é um cumprimento da promessa. Ele olhava e Deus falava, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, anda por essas terras que eu te darei. E aí a gente imagina que essas terras que nós vimos na semana passada eram terras ocupadas por vários povos. Se fosse uma terra completamente vazia e inabitável, aí parecia fazer mais sentido. Mas Abraão não, estava ali como alguém que peregrinava com seus animais, com seu gado, em terra alheia, como um forasteiro e com, assim, dentro do seu coração com a promessa de que Deus lhe daria aquela terra. Veja que isso, então, irmãos, é bem claro que a promessa que Deus está fazendo a Abraão é uma promessa material. Ele dá condições de Abraão entender até onde iria essa promessa.
embora Abraão, nesse momento, ainda fosse... nós poderíamos olhar aqui como um Abraão pequeno, né, falho, ainda não tinha filhos. Como é que ele poderia imaginar que teria uma grande descendência, né? E por isso nós vamos ver Abraão depois como realmente o pai da fé. Ele creu, de fato, que Deus faria isso na sua vida. Outra coisa que eu achei interessante, o capítulo 15, outro momento que o Senhor fala com Abraão, nós não vamos ler o capítulo todo, porque é bem longo, mas nesse capítulo 15, quando Deus vai animar Abraão e prometer a ele um filho, e vai, né, dar a ele certeza de que ele teria realmente um filho, que essa promessa iria se cumprir, né? Ele coloca isso em todo o texto, né? Abraão está numa situação de desânimo, e aí ele começa já, talvez, da prova de que ele é humano, né? E que, embora ele exercesse a sua fé, mas ao mesmo tempo ele falhava naquilo, ele questiona o Senhor, com toda a intimidade que ele tinha com Deus, e aí Deus vai dar prova a ele de que, olha, Abraão, eu vou cumprir a minha promessa, eu sou fiel. E aí no versículo 18, que eu queria chamar a atenção, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha só como o Senhor agora, além né, nós estamos num momento em que Abraão está ali se duvidoso um pouco, questionando ao Senhor, o Senhor dá mais uma prova a ele e conversa diretamente com ele, e diz assim: olha, Abraão, você tem que ter fé, porque eu vou te dar essas terras, e ele delimita a área onde Abraão iria ocupar aquelas terras, onde então Abraão poderia ver a sua descendência, e ele teria que ver essa descendência pela fé também, que essa descendência iria ocupar toda aquela região e toda aquela área que iria, desde ali como nós lemos ali, desde o rio do Egito, né, nós sabemos que é o rio Nilo, até o rio Eufrates. Pega toda aquela região que nós vimos no mapa da semana passada, né, de Canaã, da Palestina, toda aquela região seria ocupada pela sua descendência. E isso certamente anima o coração de Abraão. Ele deve pensar, mesmo não tendo filhos ainda, mas ele se anima de que isso poderia, de fato, a crer na promessa que Deus havia feito. É importante a gente pensar nesse momento que Abraão não está, na verdade, mesmo ele estando convicto disso, e a gente vai, se olharmos o texto bíblico, jamais o povo descendente de Abraão ocupou essas terras como um todo. E aí nós vamos ver o nosso irmão Alfredo depois, falando, por certo, lá no milênio, que é ali provavelmente a área onde o Senhor Jesus Cristo, né, estará ali no milênio, reinando naquela área que vai desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Ali será estabelecendo, portanto, o seu reino milenar. São detalhes que a gente tem nas Escrituras que nos ajudam a compreender todo o plano de Deus. Deus está dando e delimitando para Abraão uma área, dizendo: Abraão, olha, a sua descendência, da sua descendência, vai ocupar essa região. E Abraão não podia, né, irmãos, de modo algum, imaginar que da sua própria descendência nasceria Jesus Cristo. E não teria essa dimensão, mesmo ele crendo pela fé, de que isso chegaria aos nossos dias e que nós hoje estaríamos aqui, né, ouvindo da sua história, lendo a sua história e crendo, né, também que Deus, o mesmo Deus de Abraão, fiel, é o Deus que fala conosco, que é fiel conosco até hoje. Isso é interessante, que nós, provavelmente o nosso irmão Alfredo vai tocar nesse assunto mais à frente. Outra coisa que eu achei interessante, outro momento que Deus fala diretamente com Abraão, é quando ele muda o nome de Abraão. Estamos no capítulo 17 agora, e do versículo 1 até o versículo 21, é um texto bem longo, mas durante esse texto, né, Deus ele estabelece com Abraão muda, né, diante de Abraão até mesmo o seu nome. Veja versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre ti
e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão, Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Interessante que, veja como a posição de Abrão, que agora se transforma em Abraão, né? Quando ele encontra-se com o Senhor, mesmo avançado em idade, e Deus fala novamente a ele, e a ação dele é se prostrar em terra e adorar ao Senhor. Isso é algo que nos ensina, né? Nos mostra como nós podemos agradar ao Senhor, né? E veja como o Senhor então continua falando com Abraão, né? Continua conversando com Abraão, e Abraão vai provavelmente se enchendo da sua fé e a certeza de que, olha, Deus está me prometendo isso, mesmo ele sendo alguém avançado em idade. E Deus depois institui com ele a circuncisão como uma maneira dele ter uma aliança, de fato, entre Deus e o homem ali. Uma marca que iria diferenciar Abraão e toda a sua descendência do restante dos povos. E isso fica muito claro, e a gente vê que até hoje isso é mantido, né, pelos seus descendentes, como algo que marca aqueles que são, de fato, aqueles que deram origem, vieram daquele mesmo povo. Veja como nós estamos falando de tanto tempo atrás, né? E essas verdades continuam até hoje falando ao nosso coração. A outra maneira como Deus fala, né, com Abraão, isso no capítulo 18, agora no versículo, vai do versículo 1 até o 33, é uma história que todos nós conhecemos, mas eu queria chamar a atenção do versículo 10, em que Deus vai falar de novo a Abraão, e disse assim: disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Veja como Deus fala com Abraão nesse momento, né, através, né, ele se manifesta a Abraão, e quando ele dá assim a contagem do tempo: olha, Abraão, daqui a 1 ano eu voltarei aqui e você estará com seu filho. Abraão, que já havia esperado durante muito tempo por essa promessa, e certo de que ele é um ser humano como outro qualquer, ansioso, né, provavelmente, por ver a profecia se cumprindo, e Deus aparece para ele e diz: Abraão, acalma, ainda resta 1 ano para que você veja isso se cumprir na sua vida. E Sara ouve isso e ainda ri, né, no seu íntimo, dizendo: isso não é possível, né? E como Deus fala que não há nada impossível para o Senhor, porque havia, e a gente pode olhar para esses versículos e pensar: mas por que Deus não apressou aquilo? Ou por que Deus não apressou o cumprimento da sua promessa? Está aqui, né? É o plano divino. Deus tinha um plano para que isso tudo acontecesse dentro do seu tempo determinado. E nada foge ao controle do Senhor. Então, quando Deus fala a Abraão nesse momento, ele dizendo: Abraão, calma, ainda falta 1 ano. E eu só estou vindo aqui para confirmar que daqui a 1 ano eu voltarei. E você estará já com seu filho Isaque.
Interessante que, em diante, né, se a gente seguirmos aqui para mais uma vez em que o Senhor fala com ele, Gênesis capítulo 22, no momento que nós conhecemos muito, né, dessa história, quando Deus prova a fé de Abraão. Agora Abraão com seu filho, e ele vai provar Abraão com um sacrifício do seu próprio filho. E a gente sabe que aqui é uma maneira uma metáfora que compara ao que é o sacrifício de Cristo, né? Um único filho também que se entrega naquela cruz por cada um de nós. E nesse momento em que Abraão é desafiado pelo Senhor, e Abraão não vacila, né? Abraão segue para o sacrifício do seu próprio filho, né? Ele, de fato, ouve o que o Senhor pede a ele. Vemos aqui no versículo 1, depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Aí o Senhor diz, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereço-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Veja como aqui a gente conhece bem, né, essa história de Abraão. Mas como Abraão levanta-se então e vai, porque acredito que Abraão já não tinha mais do que duvidar do Senhor. E nós sabemos que Abraão tinha certeza de que Deus, mesmo se ele fosse necessário mesmo sacrificar o seu filho, que Deus poderia devolver a vida a ele, né? Abraão tinha essa certeza. Abraão já tinha uma intimidade tão grande com Deus, e uma experiência tão grande, né, com o Senhor, que ele poderia confiar nisso. Todos nós conhecemos a história, né, do que aconteceu com Abraão. Não foi necessário que ele sacrificasse o seu filho, mas ele deu prova da sua fé. E por isso nós sabemos que a responsabilidade que foi dada por Deus ao homem, que era que o homem cresce nele, e cresce na sua promessa, e aguardasse o cumprimento dessas promessas, de fato, Abraão ele consegue inúmeras vezes dar prova disso, embora também Abraão tenha falhado. Deus não vai pedir a justiça dos homens, mas ela vai oferecer essa justiça pela fé. É do mesmo modo como Deus trata conosco hoje, né? Deus não nos pede que a gente faça nada, ou nós não vamos merecer a graça de Deus porque fazemos algo. Mas a graça de Deus, ela é a graça de Deus, ela é um favor que nós não merecemos. Em Abraão também não merecia nada daquelas promessas que ele recebeu. Ele apenas recebeu as promessas de Deus. E Deus exigia que ele tivesse, então, fé e cresce que ele seria capaz, de fato, de viver isso. Interessante que, quando nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 8, no momento em que o Senhor fala com ele, e Abraão vai crer, veja, Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz assim, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. É o momento em que Abraão, de fato, no seu íntimo, no seu coração, ele crê naquilo que o Senhor está dizendo a ele, né? E isso lhe foi imputado por justiça. Em Romanos capítulo 4, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele vai falar a respeito disso. E isso é importante que a gente coloque, comente, né? Romanos, deixa eu achar aqui, capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 22. É um texto também um pouco longo, mas eu acho que é importante que a gente leia esse texto. Romanos capítulo 4, o versículo 3, vamos até o versículo 22. Veja só, porque se Abraão foi justificado por obras, versículo 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça.
Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputado a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente sobre esta, no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Veja que eu falei um texto um tanto longo, mas quando Paulo está discorrendo essa carta aos Romanos, ele deixa bem claro que não havia mérito no ato de Abraão. Mesmo Abraão dando prova da sua fé, oferecendo até mesmo seu filho, ou até mesmo Abraão, quando ouve do Senhor que ele precisava se circuncidar, e todos os seus descendentes também iriam cumprir aquilo como algo que certificasse que eles eram ou faziam parte daquela promessa. Não é isso que difere Abraão, mas sim a fé dele. Por isso nós vimos que a sua fé foi tão grande em crer na promessa que Deus lhe havia dado, e essa mesma fé Deus requer de nós hoje. Veja que é diferente, irmãos, por isso são duas dispensações diferentes. Paulo está escrevendo num período da graça, que é o período que nós vivemos, e Paulo está deixando bem claro que nós não somos salvos pelas nossas obras, que nós não somos salvos pelo que nós mostramos, mas somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela graça. Ele está dizendo, olha, isso é a mesma coisa que acontece com Abraão. Abraão não foi tido ou justificado porque ele fez algo para o Senhor. Ele não foi justificado porque ele se circuncidou. E muitos romanos aqui, o povo em Roma, tinha essa dúvida, e achavam que talvez por terem crido em Cristo e fazendo parte então da aliança do Senhor, precisavam também se circuncidar e ter uma marca. E Paulo está dizendo, não é isso que difere Abraão.
não é o fato dele ser marcado com a circuncisão, mas é o fato dele ter crido no Senhor, crido na promessa que o Senhor lhe havia dado. Ou seja, ele havia depositado a sua fé e a sua esperança, mesmo quando a esperança parecia vacilar e parecia demorado a acontecer. É o mesmo que o Senhor talvez use, da mesma forma que Ele usa para o nosso período, que é o período da graça. Por isso que eu disse lá no início, né, o momento em que nós vemos a dispensação da promessa e a dispensação também chamada dispensação patriarcal, é o período muito semelhante com a graça de Deus. Porém, há distinções e a gente precisa ter calma para fazer essas distinções. Estamos agora na graça, eles não estavam na graça. Eles não sabiam que era o Senhor Jesus Cristo, não sabiam do sacrifício de Cristo, não havia esse conhecimento deles. Havia, como nós vimos hoje, muito claro na mente de Abraão que aquilo seriam promessas que ele iria ver pelos seus olhos e terreno. E havia até uma delimitação de área para onde ele iria ver o seu povo, né? E pela fé ele viu isso. Ele não chegou a concretizar isso, mas pela fé ele via que esse povo seria numeroso, ocuparia desde do rio Nilo, né, como a gente disse, até o rio Eufrates, aquela região toda. Ele, pela fé, ele creu nisso. E isso, como nós lemos, foi imputado para ele como justiça. O que Deus exige de nós hoje é muito semelhante, porque nós não podemos fazer nada, né? Nós temos que crer na obra que Cristo fez por nós. Ele nos justificou, né? A justiça que Deus fez em Cristo naquela cruz, derramando o seu sangue por nós. E, claro, o ressuscitando ao terceiro dia. E o que Deus exige de nós hoje é a mesma fé que Ele exigiu de Abraão. Veja que são dispensações diferentes, períodos diferentes, e Deus trata agora com o homem, e agora com um peso ainda muito maior, porque nós temos todo esse conhecimento. Deus exige de nós que nós exercemos a nossa fé nele, e venhamos a crer, e não fazer essas confusões, no sentido de que aquilo que foi tratado com Abraão, foi tratado para Abraão, para um reino, né, terreno, para uma ocupação terrena, para Israel que viria. Ele não chegou a ver, mas Israel viria a ser uma grande nação, e Deus usou, sim, Israel durante um longo período de tempo para ser um exemplo diante do mundo, né, dos preceitos de Deus, da lei de Deus, do padrão de Deus, da justiça de Deus, pela fidelidade que Deus exerceu sobre o seu povo ali em todo o tempo, né? Deus foi fiel, sempre foi fiel com Israel. Interessante que nós precisamos, então, olhar para as Escrituras, né, com bastante atenção e perceber que hoje, por exemplo, quando a gente olha para Tiago, vamos a Tiago para a gente olhar para Tiago, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 24. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Veja que esse texto de Tiago é um texto muito interessante, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com ele, porque senão pode gerar alguma confusão. Veja que o texto de Tiago, ele na verdade é muito claro em dizer que o que produziu a obra de Abraão e o sacrifício, e o fato de Abraão ter levado o seu filho até o monte que o Senhor havia mostrado, e seria capaz de sacrificar o seu filho, isso não é a obra que salvou Abraão, ou não foi a obra, esse fato que mostrou quem Abraão era, mas sim a fé dele. Tiago deixa bem claro no texto que lemos, né, e foi bom que o Simão frisou bem a pergunta. Ele fala assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E aí a gente pode parar nesse texto e dizer: nossa, então a Bíblia está se contradizendo, porque ela está dizendo que é por obras. E o versículo 22 diz: vê como a fé opera juntamente com as suas obras. E com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que ele está dizendo é:
Abraão, de fato, é o pai da fé. Abraão é o grande exemplo de fé. E Tiago está dizendo isso para os irmãos, né, dizendo, olha, Abraão é o exemplo de fé no Velho Testamento, que deve ser seguido por cada um de nós no período da graça. Né? E Tiago vai dizer, olha, não adianta dizer que temos fé se nós não mostrarmos isso pelas obras. Mas então quer dizer que nós precisamos nos esforçar para mostrar as nossas obras? Não, porque isso é obra da graça. É isso que Tiago está dizendo. Qual é a maior prova de que Abraão tinha fé? O fato dele ter mostrado pelas suas obras. O Tiago está dizendo então para os irmãos o seguinte, qual é a maior prova da tua fé? Você vai evidenciar isso pelas tuas obras. Isso não vem de você. Também é um dom de Deus. Também é produto da graça de Deus. O que Tiago está mostrando é que a fé de Abraão era tão grande na promessa de Deus, e Abraão não era melhor ou pior por ter fé. Né? Era o próprio Deus que conversava com Abraão, que nós vimos hoje pelo menos 6 vezes, né? Em que Abraão conversou face a face com o Senhor. A intimidade que Abraão tinha diante de Deus e ele ter depositado a sua fé na promessa fez com que Abraão não mais pensasse, né, nas coisas que poderiam vir. Espera aí, mas Deus não havia prometido a ele uma grande descendência? Como ele pegaria o seu único filho e levaria esse filho ao sacrifício? É isso que Tiago está dizendo. Olha, porque ele tinha fé. E ele mostrava isso através das suas obras. E aí o Tiago está dizendo então que o versículo 22, olha, vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Primeiro a fé, depois as obras. E ele diz assim, com efeito, né, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as Escrituras. A Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O fato dele ter depositado a sua fé, de fato, e crendo em que Deus iria cumprir aquela promessa. E diz assim, foi chamado então amigo de Deus. Nós lemos isso hoje já, né? E ele fala assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, se nós lêssemos o texto todo, né, Tiago vai falar sobre isso. Olha, como é que eu vou provar que a minha fé é verdadeira? É quando você vê uma pessoa completamente caída no pecado, destruída no pecado, arruinada, mas quando ela olha para Cristo, ela tem a sua vida completamente transformada pela fé em Cristo. Tiago está dizendo, está vendo como as obras provam a fé? Está vendo como uma pessoa consegue mostrar pelas suas próprias obras a fé que ele tem? Porque Tiago está querendo comparar e dizer, olha, não dá para uma pessoa desse jeito, arruinada, mergulhada no pecado, ser capaz de produzir obras como essas, obras de justiça. As obras de justiça são produzidas pela fé em Cristo. É isso que Tiago está fazendo uma comparação muito grande com Abraão. Veja, irmãos, é preciso a gente ter, né, assim, olhar para o texto e olhar para que Abraão, as passagens que a gente conhece tanto, né, sobre Abraão, e olhar para essas verdades para os nossos dias, né? Como o testemunho de Abraão falou e falou muito alto, né? Ao ponto de Tiago, séculos depois, estar escrevendo que aquele exemplo de Abraão também tem que ser um exemplo para nós hoje. E é interessante que Tiago até vai dizer, né, se não adianta você mostrar, né, a sua fé sem obras. Ele diz, né, eu mostro a minha fé com as obras que eu tenho, né, que não são minhas, mas que o Senhor me deu pela graça. O Senhor me concedeu o privilégio de exercer essas obras. Agora, interessante que o texto, né, essa dispensação que nós estamos, ela não se restringe às promessas apenas a Abraão. E aí nós vamos, para encerrar, ler alguns textos aqui ainda em Gênesis. É uma continuação das promessas, né? Vamos aqui primeiro para Gênesis capítulo 26. Seu filho, né, filho de Abraão, Isaque, também vai ouvir de Deus as mesmas promessas. Veja, Gênesis capítulo 26, versículo 1 até o versículo 8 diz assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus.
apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nele, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar... vamos até o versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Veja que esse texto é interessante, que mostra que a mesma promessa que havia sido feita a Abraão e o testemunho que Deus fala sobre Abraão é muito interessante, né? É extraordinário. Fala que ele obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E Deus impede Isaque de acelerar, digamos, o tempo, né? Isaque está acelerando, parece indo em direção ao Egito, coisa que vai acontecer com a sua descendência, mas Deus diz: espera, não é esse momento, pare aí, não siga adiante. E aí Deus se revela a Isaque. Isaque certamente ouviu o tempo todo, né? E esteve presente com Abraão durante muito tempo, e Abraão falava para ele das promessas, e falava: olha, Deus falava comigo que de você sairia uma grande nação. E Isaque tem agora uma experiência real com o Senhor, e ouve também do Senhor que isso lhe aconteceria. Agora, interessante que a história vai narrando, né? Isaque tem o seu filho, e versículo 26 de novo. Capítulo 26, versículo 24 e 25. Outro momento em que Deus fala com Isaque. 24 e 25. Diz assim: Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Veja que Isaque aprende com o seu pai, né, o que agrada ao Senhor, né? Um altar e a adoração ao Senhor. Por ter ouvido o que o Senhor acabara de dizer, né, de que ele também dele sairia uma grande nação. Agora, do filho de Isaque, capítulo 28, e o versículo 12 em diante, algum irmão pode ler o versículo 12 até o 15. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, ta darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Veja novamente, então, o Senhor agora aparece, né, diante de uma visão, né, de uma escada, e não mais para Isaque, mas sim para o seu filho, Jacó, e dá provas de novo da promessa para a sua descendência. Ou seja, Deus continua se mostrando um Deus fiel. Irmãos, nós não estamos lendo todos os textos porque é muito longo, né, a história, senão nós ficaríamos aqui por várias segundas-feiras. Mas é interessante que, nesses momentos em que Deus está falando com o povo e falando com a sua descendência, muitas vezes essa descendência está um tanto longe do Senhor. E o Senhor fala com ele para chamar e adverti-lo: olha, escuta a promessa, lembre da promessa que eu havia feito ao seu pai ou ao seu avô. E o capítulo 35 de Gênesis, Deus vai mudar agora o nome de Jacó. Isso é importante que a gente olhe. 35, versículo 10 até o versículo 12 diz assim: Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó,
E já não te chamará Jacó, porque Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Veja que agora Deus trata novamente com Jacó, pessoalmente com ele, muda o nome de Jacó para Israel e diz a ele: olha, confia em mim, confia na minha promessa. Nós estamos ainda no mesmo período, na mesma dispensação. E a cada vez que nós andamos um pouco mais com o texto, nós vamos perceber que o homem vai cada vez mais duvidando do que o Senhor está falando, e cada vez mais o homem vai se afastando do Senhor. Para caminharmos agora para o final, o capítulo 49, do versículo 29 até o versículo 33, diz assim, capítulo 49 de Gênesis, acho que todos acharam, né? Do versículo 29 até o 33. São estas as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles. Abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse da sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Veja que nesse momento Jacó ou Israel já estava longe daquilo que o Senhor havia planejado para ele, mas no finalzinho da sua vida ele lembra da promessa do Senhor e diz aos seus filhos: olha, estou prestes a morrer, eu gostaria de ser sepultado junto a Abraão, junto a Isaque, para que, veja, é uma maneira de Israel imaginar que está cumprindo aquilo que o Senhor havia determinado a ele, mas ele já está longe do Senhor. Já estamos no final da dispensação, caminhando ali para o final, e vemos que um dos seus filhos, todos conhecem essa história, um dos seus filhos, José, já no Egito, vivendo no Egito nesse momento, eles estão longe daquilo que era o planejado pelo Senhor, esqueceram muitas vezes das promessas que Deus havia feito. Deus continuava sendo um Deus fiel, e eles fraquejavam, não tiveram a mesma fé que Abraão teve. Nós não conseguimos ler entre eles aqui na sua genealogia ninguém que pôde Deus falar a mesma coisa que falou sobre Abraão, e nem alguém que possa ter tanta intimidade quanto Abraão teve. E nós conhecemos que o final dessa dispensação termina com José morto lá no Egito. Se nós olharmos o capítulo 50, aqui no finalzinho de Gênesis, capítulo 50, o versículo 24 em diante, diz assim: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Esse é o final ali da dispensação que nós conhecemos como a dispensação patriarcal ou a dispensação da promessa. É triste olharmos para esse final, um dos descendentes de Abraão morrendo lá no Egito, embora ele ainda cresce que Deus iria ainda falar com aquele povo.
Veja que nós já estamos no final do livro de Gênesis e o número de pessoas agora, de descendentes, são muito grandes. A nação já é numerosa, o povo já é grande, a descendência de Abraão já é um povo mesmo, que já é o povo de Israel. E, infelizmente, daqui em diante, vai viver o juízo de Deus sobre a vida deles, subjugados no Egito, como escravos no Egito, e vai aguardar, novamente que o Senhor venha agir com misericórdia e com graça. Nós sabemos que nada no plano de Deus depende do homem. Veja que, novamente, aqui um homem caído, longe do Senhor, vivendo nas terras do Egito, e nós sabemos que Deus vai providenciar um meio, Deus vai providenciar um meio para resgatar o seu povo dali. Então veja que não vai depender do povo fazer qualquer coisa que seja para merecer isso, mas Deus, com sua infinita misericórdia, com a sua infinita graça, novamente vai lá para resgatar esse povo de tão dura servidão, de tão dura castigo que Deus mesmo havia lhe dado. É importante, irmãos, que nós saiamos daqui hoje olhando para a fé que Abraão teve, o grande exemplo que Abraão deixou. Talvez os seus filhos não puderam seguir o mesmo exemplo na sua totalidade, mas Deus, ele fala conosco nessa noite, para que a gente possa aprender com ele e viver diante de Deus hoje, na dispensação da graça, de uma maneira que lhe agrade. Amém?